Curso de Eletrônica Profissionalizante, Resistência Elétrica. Curso de Eletrônica, Fundamentos de Eletricidade, Resistência Elétrica. Bem-vindo a mais uma aula do curso de Eletrônica Profissionalizante. Nesse módulo, estamos vendo os fundamentos de eletricidade. Idealmente, podemos pensar que se tivermos um condutor com um corpo carregado com elétrons de um lado e um com falta de elétrons do outro, teremos um fluxo de elétrons onde se deslocam do ponto de maior para o de menor quantidade de elétrons. Teoricamente, esse modelo só pode ser aplicado para efeitos de compreensão, pois como tende ao equilíbrio e como o deslocamento de elétrons tende à velocidade da luz, nada iria ocorrer ao olho nu. Assim, para que possamos ter um resultado prático, pode-se pensar em um circuito onde de um lado se retira elétrons e de outro se repõe elétrons. Os circuitos elétricos são baseados nesse princípio. Para que seja possível criar um circuito elétrico, ainda no campo das ideias, um circuito básico necessita-se de um gerador e um condutor. Esse seria um circuito mais básico possível. Considerando-se ainda o mundo ideal, esse circuito teria um fluxo de elétrons infinito, visto que a bateria de um lado estaria sem elétrons e de outro carregado com elétrons, interligado por um condutor ideal que teria seus elétrons orientados no sentido negativo ao positivo, conforme a gente pode ver abaixo. Já no mundo real, esse circuito é chamado de curto-circuito, e certamente teríamos rompimento do condutor ou a bateria seria descarregada rapidamente. A bateria poderia se danificar, pois seu interior iria tender ao equilíbrio, porém de uma forma muito rápida, o que as reações químicas iriam sobreaquecer e danificar. Bom, e com o condutor? O que aconteceria com o condutor? No mundo real, os materiais condutores são compostos de impurezas, como cristais e de outros elementos químicos. Esses cristais se depositam na fabricação, da formação desse condutor, desse metal condutor. Levando em consideração esse fator, os elétrons, a gente pode observar que os elétrons colidindo com essas impurezas, aquecendo por atrito nas suas trajetórias, e a colisão entre os elétrons que também mudam de trajetória, a esse fenômeno se dá um nome de resistividade elétrica. A resistividade elétrica depende do material empregado. Como a gente viu, cada material é composto por ligas, e essas ligas possuem impurezas. Assim, para cada tipo de condutor é associada uma resistividade elétrica inerente ao material empregado. Concluímos que, além do material empregado, outro fator é a impureza do material. Considerando a microfísica do material, a colisão dos elétrons gera um efeito Joule aquecendo e vibrando esses cristais, dificultando ainda mais o fluxo de elétrons. Ou seja, tudo isso leva em consideração o material empregado. Ou seja, diferentes materiais terão diferentes impurezas, terão diferentes resistências a este efeito Joule. A microfísica do material influencia. Tudo isso para a gente entender que, dependendo do material, nós teremos uma maior ou uma menor resistividade elétrica. Uma dificuldade, essa resistividade elétrica é o que proporciona a dificuldade do fluxo da corrente elétrica. A gente pode ver aqui, ao lado, nessa tabela em azul, os diferentes materiais
Ou seja, para cada material possui uma resistividade elétrica associada a este material. Seguindo nessa linha, podemos supor que se alterarmos as dimensões do material, teremos alterado o fluxo de elétrons nesse material? Sim, né, está correto. Podemos fazer uma analogia com um cano de fluido, como a água, por exemplo. Quanto maior o diâmetro, maior o fluxo, quanto maior o comprimento, menor o fluxo. Então, as dimensões desse condutor também influenciam além do material, ou seja, nós temos aí 3 componentes que influenciam influenciam no fluxo de elétrons. O material empregado no condutor, a área transversal, ou seja, o diâmetro desse material, desse condutor, e o comprimento desse condutor. Assim, podemos definir que a resistência elétrica é a dificuldade que os materiais oferecem ao deslocamento de elétrons. A resistência é representada por a letra R e a sua unidade é o ohm, em homenagem a George Ohm, que realizou estudos comprovando esse fenômeno. E o símbolo é representado pela letra grega ômega. Nesta aula vimos a formação de um circuito ideal, comportamento do circuito ideal, o que aconteceria com um circuito ideal, o circuito mais simples, o circuito real, a resistividade elétrica inerente ao material e os fatores que influenciam nessa resistividade. A gente viu que o diâmetro, o comprimento e o material composto do condutor influenciam no fluxo de elétrons. Espero que essa aula tenha sido proveitosa. Bom, nos veremos na próxima aula. Até lá!